Olá, meus amados, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com você um assunto muito interessante, que é a importância de nós sabermos conduzir a nossa vida dando a devida prioridade ao reino dos céus, sem esquecer das nossas obrigações civis. Fica comigo até o final do vídeo para entender legal esse assunto. Vamos embora! Mais uma vez, seja bem-vindo. Se você é novo neste canal, quero te convidar para se inscrever nesse canal, nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você já vai curtir esse vídeo, porque certamente vai trazer edificação para a tua vida. Nosso texto base para o assunto de hoje está escrito aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 em diante. E o tema é a interrogação acerca do tributo. Diz assim, versículo 13: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Versículo 16. E lhe a trouxeram, e ele disse: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amados, nós já falamos outras vezes aqui que em todo o ministério de Jesus ele andava pregando nas cidades, e ele estava sempre cercado por uma grande multidão. No meio dessa multidão tinha todo tipo de gente. Queriam ouvir ali uma palavra de consolo, de conforto para a sua alma, queriam ser curados de enfermidades, realmente estavam arrependidas dos seus pecados e queriam se aproximar de Deus. Mas também tinha muita gente que estava ali só por curiosidade, só porque queriam ver os milagres que Jesus ia fazer, queriam assistir, queriam ser testemunhas oculares das coisas que ele fazia. Outras estavam ali para participarem dos banquetes, das multiplicações de pães, para comerem da comida que Jesus multiplicava. E tinha também o grupo daquelas pessoas que estavam ali para lhe prejudicar, porque não gostavam, porque odiavam Jesus. Esses grupos eram chamados de fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. E nesta ocasião que nós lemos agora, a Bíblia diz no versículo 13 que foram enviados um grupo de herodianos e fariseus para o tentarem. Quando a gente lê o texto dizendo que foram enviados, a gente já começa a entender que havia ali uma comissão de pessoas que tinham realmente a intenção de derrubar Jesus, de afastá-lo, de tirá-lo do convívio social, de fazer com que ele fosse preso e até mesmo que ele fosse morto. Esse grupo chamado de herodianos eram pessoas com influência ali no território de Israel e que eram partidários do governo de Roma, ou seja, eles apoiavam que o povo judeu continuasse servindo a Roma numa aliança política. Então esses homens se associaram com os fariseus, que também tinham interesse de derrubar Jesus, para tentar fazê-lo cair em contradição. E fizeram essa pergunta envolvendo justamente a questão do imposto, porque era uma coisa que caracterizava a subserviência, a escravidão dos judeus em relação a Roma. Então eles imaginaram, se ele disser que nós não devemos pagar imposto, ele vai estar caracterizando uma rebeldia contra o Império Romano. E se ele disser que é lícito pagar, o povo vai se afastar dele. O povo não vai mais o seguir, não vai mais o respeitar, porque o povo também não gostava de pagar imposto. E aí chegaram com aquela conversinha furada lá com Jesus. Mestre, sabemos que tu falas o reino de Deus, que você ensina as coisas de Deus, que você não olha para a aparência dos homens. Disseram assim para ele, é lícito nós pagarmos tributo a César? É lícito ou não é? Nós devemos pagar ou não devemos pagar? E a Bíblia diz que Jesus entendeu aquilo pelo Espírito Santo de Deus, que era um teste, que era uma prova para fazê-lo cair em contradição, para fazê-lo tropeçar nas palavras. A Bíblia diz que Jesus pede uma moeda e pergunta de quem é essa imagem e de quem é essa inscrição. A moeda que lhe deram era um denário. Um denário era equivalente naquela ocasião a um dia de trabalho. Segundo dizem os estudiosos, que corresponde a 17 centavos de dólar. Veja só, um dia de trabalho para ganhar 17 centavos de dólar. Mas era isso que as pessoas ganhavam. Esse tributo era individual, todas as pessoas tinham que pagar. E ele começou a ser cobrado por volta do ano 6 depois de Cristo, como uma imposição de Roma e uma obrigação pesada para o povo judeu. E aí, amados, Jesus pega essa moeda e faz aquela pergunta, de quem é esta imagem, de quem é esta inscrição? E eles disseram que era de César. César era o imperador romano.
Nesta ocasião, Tibério César, que tinha assumido o trono por volta de 14 depois de Cristo e se estendeu até 37 depois de Cristo. Jesus deu a sábia resposta para aqueles homens: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí diz a Bíblia que até eles ficaram maravilhados. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus respeitou a autoridade romana, assim como nós devemos respeitar toda a autoridade que nos é constituída. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, diz que nós estamos debaixo de autoridade e que toda autoridade constituída provém de Deus. E se provém de Deus, ela deve ser respeitada. Talvez alguém ali pensasse que Jesus ia se revoltar, ia dizer: não, eu também não concordo com o imposto de Roma, que ele fosse ali se levantar, convocar os anjos para tirar o Império Romano ali do comando dos judeus e estabelecer seu reino. Mas esse não era o momento, e ele sempre deixou bem claro que ele não veio fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Portanto, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estaremos sujeitos à autoridade, seja dos governantes, seja dos nossos patrões, seja a autoridade dos pais para quem é jovem, adolescente, criança. Toda autoridade provém de Deus e ela deve ser respeitada. Jesus também respeitou essa autoridade. Segunda coisa que eu aprendo é que enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações civis. Você vai ter que pagar o seu imposto, você vai ter que votar, você vai ter que andar na lei, andar com seus documentos, cumprir as regras de trânsito. Tudo que for colocado aqui como lei terrena, que seja para o teu bem, para o ordenamento da sociedade, do país, da cidade em que você mora, você deve cumprir. Eu aprendo também que fazendo essas coisas enquanto cidadão, eu estou agradando a Deus. E estou dando a Deus o que é de Deus. Estou obedecendo. Porque quando eu sou obediente às leis civis, humanas, eu também agrado a Deus e dou a Deus o que é de Deus. Eu aprendo que, embora eu viva nesta terra, eu tenho minhas obrigações com o meu reino celestial, com a minha pátria celestial. Porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O apóstolo Pedro fala que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por fim eu aprendo que mesmo tendo as minhas obrigações terrenas e os meus compromissos espirituais com o reino dos céus, fazendo isso ao mesmo tempo, as duas coisas não devem se atrapalhar. As duas coisas não devem se envolver. Jesus disse que é para dar para César só o que é de César e a Deus o que é de Deus. César não pode tomar o que é de Deus. E César não pode atrapalhar o que é de Deus. E quando eu dou o que é de Deus, eu não posso deixar de dar o que é de César. Agora tem um detalhe, irmãos. Se o que é minha obrigação civil em algum momento atrapalhar o que é de Deus, eu tenho que ficar com o que é de Deus. Se no mundo estiver sendo imposto alguma coisa para nós fazermos que atrapalhe a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, aí nós temos que ir para a guerra. Você tem que ficar com o que é de Deus. Porque os teus interesses espirituais suplantam as vontades do homem. Os teus interesses espirituais são superiores aos interesses da terra. E é com isso que você tem que se apegar. Portanto, querido, dá a César o que é de César. Entrega ao mundo o que é a tua obrigação com o mundo. Entrega para o teu país, para a tua cidade, o que é a tua obrigação com o teu país, com a tua cidade. Com o teu trabalho, com a empresa que você trabalha, com a escola que você estuda, com a tua vizinhança. Mas nunca te esquece de entregar para Deus o que é dele. O tempo que é de Deus, a tua devoção, a tua adoração, o teu trabalho para Deus, entregue para Ele, porque o que é dele, Ele faz questão. Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra e você possa saber dividir o teu tempo e a tua prioridade seja sempre o reino dos céus. E as demais coisas te serão acrescentadas. Deus abençoe sua vida e sua família. Siga em frente e até o próximo vídeo.